Graça e paz, minha amada irmã, meu amado irmão, nossas crianças queridas, que eu estou morrendo de saudade de vocês. Como é bom estar mais uma vez na presença do Senhor, podendo meditar na palavra, buscar esse conhecimento, essa sabedoria que vem da palavra de Deus, que nos alimenta, que nos sustenta e que nos mantém de pé. Então, nesse momento, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, onde nós estaremos lendo do versículo 16 ao 18. Nós estamos ainda trabalhando no Sermão da Montanha, que é um período de ensinamento de Deus para o seu povo, para que nós possamos ser bem-sucedidos, abençoados sobre a face da terra. E nós precisamos entender que, para sermos bem-sucedidos e abençoados, precisamos estar focados na palavra de Deus, guardar essa palavra no nosso coração e na nossa mente, e cada dia precisamos nos exercitar nessa palavra, colocando ela em prática, vivendo, para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Mas antes de lermos a palavra de Deus, vamos estar orando ao Senhor. Paizinho querido, muito obrigado, porque mais uma vez estamos unidos e reunidos em Teu nome, nos mais diferentes lugares, Senhor, do nosso Brasil e fora do nosso Brasil, mas estamos todos, Senhor, conectados, Senhor, através dessa plataforma, mas conectados, ligados a Ti, porque nós somos um corpo, pertencemos ao Cristo maravilhoso, que nos faz igreja, uma igreja única, Senhor, e é em Teu nome que nós oramos nesse momento, é a Ti que nós glorificamos, é a Ti que nós exaltamos, é a Ti que nós adoramos, é diante de Ti que nos prostramos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, aquele que nos criou para louvor da Sua glória, e nós queremos simplesmente Te adorar, nos regozijar por sabermos que o Senhor se faz presente entre nós nesse momento. Paizinho querido, muito obrigado pela Tua presença. Eu sei, eu sinto que assim como o Senhor está aqui, o Senhor está com cada um dos meus irmãos nesse momento, para nos ouvir, mas principalmente nessa noite para falar aos nossos corações aquilo que precisamos receber de Ti. Confessamos que somos falhos, confessamos que somos pecadores, confessamos que precisamos ser lavados, purificados, confessamos que precisamos da Tua direção, da Tua palavra que nos anima, que nos encoraja, mas que nos mostra o caminho a ser seguido, um caminho de retidão, um caminho de santidade, porque é esse caminho que nos conduz à salvação, à vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por esses dias. Muito obrigado porque em cada um desses momentos que nós temos atravessado durante essa quarentena, a Tua mão de poder tem estado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos amigos, vizinhos, sobre os profissionais que estão na linha de frente, sobre as nossas autoridades constituídas, sobre o nosso Brasil, sobre todas as nações. Eu creio que o Senhor tem agido, que o Senhor tem estado com as suas mãos estendidas, porque tem um povo que se chama pelo Teu nome e que tem orado nesses 4 cantos da terra, entendendo que somente o Senhor, que somente em Ti há vitória. Paizinho querido, fortalece-nos, Senhor, nessa hora, e nós já Te agradecemos por essa oportunidade de estar contigo, de falar contigo por meio da oração e da intercessão, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma prática muito interessante, que é o jejum. Nós gostamos muito de fazer jejum, principalmente nós aqui na Igreja Metodista, nós somos praticantes desse exercício, mas a gente sabe que muitas vezes há algumas polêmicas, há algumas controvérsias a respeito disso, né? Para algumas pessoas é algo totalmente desnecessário, pois Jesus fez, né, todo o sacrifício por mim e por você quando morreu ali naquela cruz do Calvário, é verdade. Então, as pessoas acham que não há mais necessidade de jejum. O sacrifício foi feito por Jesus Cristo, então eu não preciso fazer mais nenhum tipo de sacrifício. Para outros, é apenas algumas horas sem se alimentar. Então, as pessoas pensam que jejum é ficar de 9 da manhã até 6 horas
da tarde sem se alimentar, ou tem uma outra versão, né, que eu lembro que uma vez alguém falou para mim que fazia um jejum que da hora que ia dormir, de meia-noite às 6 horas da manhã, que nesse período enquanto estava dormindo estava fazendo jejum, eu falei assim, olha meu irmão, esse é o melhor tipo de jejum que tem mesmo, porque nesse período acho que todo mundo faz jejum então, né, porque nesse período está dormindo, ninguém está comendo, então show esse jejum. E para outros, né, é uma forma mais rápida de se alcançar o que se deseja. Então, algumas pessoas entendem que você fica um período de abstinência sem se alimentar e com isso você vai persuadir o Senhor a conceder algum benefício que você deseja. Então, nós precisamos entender o que é jejum. E a palavra de Deus, ela é muito clara e em alguns textos Deus coloca isso muito claro, que todos os nossos atos de piedade e obras de misericórdia, se elas não tiverem um foco bem definido, que é o amor, nada disso tem proveito. Então, Coríntios 13 coloca isso bem claro, né? Ele começa a dizer, o apóstolo Paulo começa a dizer que passa a mostrar um caminho sobre modo excelente. E as coisas que nós fazemos tem que ter o amor tem que ser o foco, o amor tem que ser o que nos move, o amor tem que ser o objetivo. E muitas pessoas têm nos atos de piedade, que são aquilo que nós fazemos, a nossa caminhada com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o que são atos de piedade? São as nossas orações, o nosso jejum, o nosso louvor, o momento de leitura da palavra, de meditação na palavra, o momento que eu vou prestar culto ao Senhor. Tudo isso que eu faço, eu não posso fazer por uma mera questão ritualística. Porque desde que eu sou criança, os meus pais me ensinaram que quando eu acordo eu oro, que quando deito eu oro, que quando eu entro na igreja eu oro, e que quando eu entro na igreja eu leio a Bíblia, e que de manhã eu tenho que pegar a Bíblia e ler. Os nossos pais nos ensinam que isso precisa ser feito, mas não é de qualquer forma e de qualquer maneira. Precisa haver um envolvimento, precisa ter uma ligação, porque todos esses momentos que eu relacionei aqui nos atos de piedade, tudo aquilo que eu faço para com Deus, eu estou me relacionando com uma pessoa. E assim, quando eu me relaciono com alguém, precisa haver entrega, precisa haver comunhão, precisa haver diálogo, precisa haver intimidade. A gente precisa estar ligado, precisa ser prazeroso, porque vocês já imaginaram você estar com alguém que você não tem prazer, que você não tem intimidade, que você não tem comunhão? É muito difícil, é muito complicado. Às vezes nós estamos assim, temos a oportunidade de estar com pessoas que nós não temos muita intimidade e que nós não conhecemos muito bem, temos que passar algumas horas. Então, se a gente não estabelecer um contato, uma comunhão com aquela pessoa, algo que nos una, fica chato, fica monótono. O que a gente quer? A gente quer sair dali daquele momento o mais rápido possível. Então nós precisamos entender que quando nós estamos nesses momentos de atos de piedade, tem que ser algo que, como diz a canção, são momentos preciosos de comunhão da minha alma com a luz, com o Senhor, com o Deus com quem eu sirvo. É alguém com quem eu quero estar junto. Então não adianta você praticar essas obras, você fazer essas coisas porque te ensinaram, porque disseram que você tem que fazer. Não, você faz porque você tem prazer. Se você não tem prazer em estar na casa do Senhor, se você não tem prazer em orar, se para você é chato, é cansativo, meu irmão, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Você precisa se converter, você precisa nascer de novo, você precisa parar tudo e dar um jeito de se religar, se reconectar com o Senhor. E isso é muito sério, porque às vezes eu ouço algumas palavras, as pessoas dizendo assim, eu não consigo ler a Bíblia porque é chato, eu não entendo, me dá sono. Então, quer dizer, a palavra de Deus, Deus falando comigo é chato, me dá sono? A voz de Deus é cansativa para mim? Eu não gosto de orar. Você não gosta de falar com Deus? Você não gosta de ouvir? Mas a gente gosta dos benefícios que isso produz para a minha vida e para a sua vida. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos por prazer. Então, a prática do jejum não é algo que eu faço
meramente para conseguir uma vitória, né? Para conseguir algo que eu quero, mas é algo que tem a ver comigo. Então, jejuar é prestar auxílio à oração. É que naquele período, e o jejum era praticado do nascer ao pôr do sol, então durante esse período, então nesse período que eu estou jejuando, então que é um auxílio prestado à oração, então é um momento em que eu separo na minha vida para estar buscando ao Senhor. Por isso que a gente fala que você pode trabalhar, você pode fazer muitas coisas durante esse período, porque hoje em dia o nosso tempo é tão corrido, você até pode, desde que você entenda que naquele momento a prioridade na sua vida é estar o quê? Conectado com o Senhor. Então não adianta nada eu estar fazendo o meu jejum, mas o tempo todo eu estou pensando no meu estômago que está roncando, no que eu vou comer quando terminar o jejum. Aí eu já estou pensando, quando eu terminar esse jejum eu vou comer aquela feijoada, eu vou comer não sei o que, eu vou fazer não sei o que. Quando terminar esse jejum eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pegar fulano, eu vou dar um tapa nessas crianças, eu vou brigar com o vizinho. Meu irmão, você já perdeu o foco. Então, jejuar é você se voltar naquele momento para estar com o Senhor, buscando o quê? A direção que vem de Deus. É certo que nesse momento, enquanto nós estamos conectados com o Senhor, as bênçãos do Senhor vão vir sobre as nossas vidas. Porque quando nós estamos praticando, né, essa comunhão, esse relacionamento com Deus, Deus nos abençoa. Mas o jejum, a nossa prioridade quando fazemos jejum, não é alcançar nenhuma bênção material, mas são bênçãos espirituais sobre a minha vida, sobre a sua vida. É ter um momento de qualidade com o Senhor. Então o jejum é um momento que eu quero estar somente na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, quando jejuou, o que ele fez? Ele se retirou para o deserto. E lá ele passou o quê? 40 dias jejuando no deserto. O que tem no deserto? No deserto tem pessoas? Não, não tem pessoas. No deserto tem comida com abundância? Não, não tem comida com abundância. No deserto tem água? Não, no deserto não tem água. Então, no deserto é o quê? No deserto é lugar de depender do Senhor. O deserto é um lugar onde você está buscando estar conectado com o Deus. Você não quer que nada mais atrapalhe. No deserto não tem nada. Então, mas o Senhor foi para o deserto por quê? Porque ele queria estar sozinho, sem interferência de outras coisas que atrapalhassem na comunhão. Por quê? O que ele foi pedir? Ele foi pedir alguma coisa? Não, ele foi buscar força, revestimento, fortalecimento, porque se ele, que era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tinha uma missão para cumprir, precisou jejuar, precisou buscar essa orientação, essa direção, o que dirá eu e você? Então, nós precisamos entender que jejum, quando nós jejuamos, é para quê? Para que nós sejamos fortalecidos, para que nós estejamos preparados, para que Deus haja nas nossas vidas e através das nossas vidas para que outras pessoas sejam abençoadas, para que nós possamos tomar as decisões que precisamos, às vezes precisamos resolver algumas coisas na nossa vida, na nossa caminhada, mas que a gente tome de forma correta, debaixo da direção, da unção de Deus, que a gente não faça nada por si só. Então, como diz o sermão de Wesley, depois se vocês tiverem a oportunidade de ler o sermão de número 27 de João Wesley, que vai tratar acerca do jejum, então se você quiser, baixa aí, joga lá no Google, lá, sermão número 27 de João Wesley, que vai aparecer, então leia, que é muito bom, muito instrutivo. Jejum nem é tudo e nem é nada. Ele não é o fim, mas um meio precioso, se exercido devidamente, para o Senhor nos comunicar as suas bênçãos. Então, isso é jejuar. Jejuar é uma forma de nós estarmos mais próximos de Deus. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de jejuar,
porque elas não entendem o princípio. E é isso que o Senhor está falando, né? Eu lembro que tem um texto, se não me falha a memória, lá no livro de Isaías, que o Senhor diz que Ele não está recebendo o jejum do povo dele naquele momento. Por quê? Porque eles jejuam, mas o coração do povo está longe de Deus. Eles jejuam, mas fazem coisas que o Senhor abomina. Eles jejuam, mas não vivem com sinceridade, não ajudam o próximo, não vivem essa palavra. Então, nós precisamos entender que todas as coisas que nós fazemos, elas têm que ser verdadeiras. Elas têm que ser vindas do nosso coração. Por quê? Porque nós temos uma vida de comunhão, intimidade com Deus. Então eu não faço só por um mero ritualismo. Eu vou jejuar essa semana porque o pastor, a pastora disse que é para todo mundo jejuar, então eu vou jejuar. Não, se você vai fazer, porque alguém mandou, porque alguém disse, esse jejum Deus não recebe. Se você não ama o seu irmão, se você está brigado com a sua esposa, se você está brigado com o seu marido, brigou com o seu pai, brigou com não sei quem, acerta a sua vida primeiro, se reconcilia primeiro com essas pessoas, se reconcilia para que o seu jejum tenha serventia diante de Deus, para que Ele aceite esse jejum. Porque de nada adianta você jejuar se você não é praticante fiel e sincero de todos os atos de piedade e das obras de misericórdia. Então, não adianta jejuar e negligenciar todo o restante. Então, eu espero que essa palavra tenha trazido clareza para cada um de nós e que nós possamos entender que jejuar é um auxílio à oração. Por quê? Porque é um momento que nós separamos para estar conectados com o nosso Deus, com o nosso Senhor, entendendo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas para que nós sejamos abençoados e que nós possamos estar mais conectados com o Senhor, buscando mais ao Senhor em todo o tempo, não porque alguém nos mandou, mas porque é o nosso prazer estar ligado e vivendo em unidade com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Paizinho querido, muito obrigado pela Tua palavra, que traz esclarecimento, traz direcionamento para as nossas caminhadas. Paizinho querido, muito obrigado porque em todo o tempo o Senhor é bom. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, e que nós possamos, nesse momento, passar a ter prazer nos atos de piedade. Quantas vezes, Senhor, fazemos as coisas tão corridas, de forma mecânica, que não estamos presentes no momento da oração, não estamos presentes no momento da leitura, não estamos presentes no momento do culto, Senhor. Apenas o nosso corpo está ali, mas a nossa alma não tem prazer, a nossa alma não se alegra. Muitas vezes, Senhor, estamos só porque queremos dar uma resposta à sociedade, para não sermos cobrados nem questionados pela pastora, pela família, porque não temos ido, porque temos deixado de fazer. Paizinho querido, e se temos vivido assim, eu quero que o Senhor venha perdoar, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos e nos ajudar, Senhor, a parar com esse fingimento, porque o Senhor não está preocupado com a aparência, quando parecemos ser cristãos, quando parecemos ser verdadeiros, mas o Senhor está muito mais preocupado com a intenção que há nos nossos atos, Senhor, no que está por trás das nossas atitudes. E muitas vezes, Senhor, nós estamos aqui com os nossos braços levantados, mas a nossa alma está longe de Ti, não há comunhão, não há intimidade, não há prazer, Senhor, em participar da Tua obra, em participar das Tuas coisas. Então, tudo que tem causado essa frieza, esse distanciamento, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus e restaura, Senhor, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, a alegria e o prazer na comunhão para contigo. Que os momentos que passamos na Tua presença sejam momentos alegres, prazerosos, que, como diz o salmista, que a nossa alma possa estar sempre anelante, Senhor, pela Tua presença. Paizinho querido, trabalha em nós, continua falando, Senhor, aos nossos corações ao longo dessa noite e revela-nos, Senhor, o Teu querer durante o nosso sono para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer e corrigir, Senhor, a nossa caminhada em nome de Jesus. Nesse momento, vamos receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão
do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.